Todo mundo enxergando bem, me ouvindo aí? Tudo certo. Então tá bom. Eu vou segurar, talvez vai tremer um pouquinho aqui, mas eu vou segurando para pegar a tela toda aqui. Vou falar hoje, né? Bom dia a todos. Deus abençoe. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade. Eu vou falar hoje sobre os benefícios do sono na saúde. Primeiro, uma apresentação básica, né? Da minha formação acadêmica. Eu já fiz fisioterapia, tudo isso daí sempre em São Paulo, né? Fiz fisioterapia na Uninove, que eu concluí em 2002. Depois eu fiz pós-graduação em fisiologia na USP, que eu terminei em 2004. Trabalhei numa faculdade em São Paulo, também no laboratório de saúde, de anatomia, né? Mais especificamente. Eu trabalhava durante a noite, enquanto eu fazia medicina de dia. Eu trabalhava todo dia, das 5h30 às 11h30 da noite, e estudava medicina o dia inteiro. E trabalhava também de sábado à tarde. Terminei a faculdade em 2011. Em 2012, eu mudo de São Paulo para Campinas, para fazer residência aqui. Foi onde eu fiz residência de neurocirurgia. Mas na minha formação também, eu tenho um ano e meio de neurologia, junto com a neurocirurgia. Então, a minha formação é especificamente neurocirurgia, mas eu tenho também neurologia durante um ano e meio da residência, onde eu passo em ambulatórios, pronto-socorro, né? Tudo isso aí fez parte aí da minha formação. Aí eu terminei a residência em 2017, estou casado desde 2013 e minha esposa, depois da residência, não quis mais voltar a São Paulo e nós optamos por ficar aqui. Hoje eu era da igreja da Vila Maria, em São Paulo, e hoje em Campinas eu estou na igreja presbiteriana aqui da Chácara Flora. E a gente frequenta o culto mais domingo de manhã, onde tem a escola dominical dos meninos, né? Agora, passando a parte da minha formação, queria falar um pouco de mim também. Essa aqui é a minha família, esse sou eu, esse é o Bernardo, que tem 6 anos, o Natan, que tem 4, e minha esposa, Fernanda. Eu tenho 42 anos, meus pais se converteram na primeira igreja presbiteriana independente do centro. Quando eu tinha 4 anos, eu já comecei nessa igreja. Com 6, mais ou menos, a gente começou a ir numa igreja perto da nossa casa, que a gente morava na época no Guançã. Então, desde os 6 anos, a gente começou na igreja presbiteriana independente do Alto de Vila Maria. Por lá eu fiquei até meus 18 anos, quando eu faço a transferência para a igreja presbiteriana da Vila Maria, que na época tinha como pastor o reverendo Jorge e o reverendo Cláudio. Aí eu fico na igreja da Vila Maria até 2012, quando eu venho morar aqui no interior. Esse é o motivo que eu acabei mudando de igreja, né, pela distância mesmo, comecei a frequentar uma igreja aqui em Campinas. Minha esposa tem 36 anos, né? Não sei se eu já passei. O Bernardo tem 6, que esse garotinho está sorrindo, e o Natan tem 4. Ambos nasceram aqui em Campinas, né? E hoje a minha rotina se alterna. Em 3 dias que eu fico aqui em Campinas, que é geralmente quarta, quinta, sexta e terça-feira quinzenal. Segunda eu tenho Alphaville, geralmente quinta quinzenal, sexta e sábado eu estou em São Paulo. E lá eu me alterno entre plantões do SUS e cirurgias que eu acabo fazendo de pacientes que eu tenho internados lá, pacientes que eu acabo vendo no consultório em Alphaville. E o meu consultório ele é bem amplo, né? Por ser um consultório de neurologia e neurocirurgia, eu vejo muita coisa. Eu vejo desde os casos cirúrgicos que eu estou acostumado a operar, que são os casos de coluna e caso de crânio, né? Tumor cerebral, aneurisma, né? E doenças de patologia do sistema nervoso. Eu também vejo muitos casos que não são cirúrgicos. E os distúrbios do sono também são casos que eu acabo vendo também no meu consultório. Embora eu não tenha uma formação específica nessa parte de distúrbio do sono, eu acabo vendo muito paciente, né, no meu consultório que tem essas dificuldades para dormir, e as causas são multifatoriais, como eu vou discorrer daqui para frente. Eu fiz uma palestra relativamente curta, não muito longa, porque o objetivo é a gente debater também e tirar dúvidas, e assim, se a gente faz uma palestra muito longa, muito cheia de informação, com o tempo a gente vai acabar dispersando.
Então, eu prefiro fazer uma palestra mais curta, mais objetiva, mais resumida, e depois a gente parte para as dúvidas, e eu passo também alguns casos que eu tenho atendido nos meus consultórios, que eu faço 3 vezes por semana. Distúrbios do sono. O que seriam os distúrbios do sono? São as condições que afetam a capacidade do paciente dormir e também de forma regular. Porque às vezes o paciente fala, eu durmo bem até 2, 3 da manhã, depois eu acordo e não durmo mais. Ou eu passo a noite inteira em claro e não consigo dormir. O que pode causar esse distúrbio do sono? Conforme eu já citei, as causas são bem amplas, né? Elas são praticamente multifatoriais. E pode ser desde um problema de saúde, um estresse, uma agitação, né? Problemas relacionados ao cotidiano, estresse, problema emocional. Agora, nessa fase de pandemia, eu tenho encontrado pacientes no consultório que se queixam de estar muito tempo em casa, sem sair, sem nada, e a família se queixa que o paciente tem demenciado de forma muito rápida, sem contar que os pacientes que são um pouco mais jovens estão em casa, eles começam a se queixar de depressão, de angústia, de ansiedade, e tudo isso também são fatores que acabam, né, levando aos distúrbios do sono. Outros fatores que eu tenho encontrado também, pacientes mais jovens, né, que trabalham, que têm um comércio e que não sabem o que vai ser do dia de amanhã, né, que começa a ter esse estresse porque fecha tudo, fecha emprego, perde emprego. Isso tem gerado uma ansiedade e uma angústia muito grande nos pacientes que eu tenho atendido no meu consultório, né? Tem sido essa luta de você orientar, tratar desses pacientes e, ao mesmo tempo, mantê-los, né, no foco de não perder as esperanças, de dizer que é uma doença grave, né, sem entrar em mérito político, mas que o Senhor vai nos conduzir e que essa fase vai passar, por pior que ela tenha sido até esse momento. Agora, um pouquinho de dado epidemiológico sobre os distúrbios do sono. No Brasil, 73 milhões de pessoas são atingidos por insônia e 45% desses assumem que dormem mal. Isso afeta diariamente a qualidade de vida. O que isso afeta a nossa qualidade de vida? O que seria insônia? Dificuldade de dormir. Quais os tipos de insônia? A insônia transitória ou de curto prazo, o paciente que desenvolveu um estresse recente por um problema emocional, uma perda familiar, então ele acaba tendo essa insônia que a gente classifica como transitória. Outros casos que nós vemos também que é a insônia crônica. O paciente tem mais de um mês com insônia, né, decorrente da má higiene na hora antes de dormir. Ou seja, muito barulho, muita luz acesa, né? Muita coisa que acaba dispersando e o paciente acaba não conseguindo dormir. Doutor Diogo, o seu som está saindo abafado. O senhor tampou a parte do microfone? Não, eu estava segurando aqui só em cima. Está ouvindo melhor agora? Agora está bom, agora está bom. Ah, tá. Acho que eu virei o fone aqui mais pro meu lado. Aí tem esse tipo de insônia crônica que também ela pode ser decorrente de alguma doença. Paciente obeso, que ronca muito, ele acaba tendo distúrbio respiratório, até apneia, e não consegue dormir. Isso é outro fator crônico de insônia. E outro fator são os fatores hormonais, que ocorrem principalmente em mulher, que começa a chegar próximo da menopausa e também depois da menopausa. Esse distúrbio respiratório que eu já citei, essa apneia do sono, ela ocorre pela obstrução de vias aéreas. O paciente ronca muito e chega a ter até episódios de apneia e asfixia durante a noite. Nesses casos, a gente já começa a indicar um BiPAP, que é um respirador que o paciente faz uso na hora de dormir. Outras causas de insônia também seria o sonambulismo, né, que isso ocorre muito com criança, né, que o paciente às vezes acorda e durante a noite faz caminhadas, né, isso durante a noite e dormindo mesmo. Isso é mais comum em crianças. Os sintomas desse quadro de insônia: dificuldade de dormir, aquele paciente que refere, olha, eu acordo, até de manhã eu estou bem, chega no período da tarde, eu sinto uma necessidade de tirar uma soneca à tarde, né? Que a gente considera isso essa fadiga diurna, né? E em cima disso, o paciente, às vezes ele dorme à tarde e, obviamente, à noite ele não vai ter sono.
né? Porque à tarde ele já tirou um cochilo. Isso do paciente não dormir, isso acaba como consequência ele desenvolver um quadro, né, de irritabilidade, de ansiedade, de estresse e também dificuldade para ter uma concentração nas atividades do dia a dia. Esses são os principais sintomas relacionados ao sono. Outros sintomas que são menos comuns, mas também pode acontecer, é a narcolepsia. É aquele paciente que em qualquer lugar que ele estiver, né, ele simplesmente ele apaga. Ele dorme, ele estiver comendo, conversando, ele estiver parado, ele simplesmente apaga e dorme. Outros sintomas também de insônia é o bruxismo. É aquele paciente que range os dentes durante a noite, né? Isso acaba gerando alteração mesmo de ATM. Então, muito paciente tem, devido a esse problema de bruxismo, acaba gerando insônia e aqueles sintomas que a gente já citou, de fadiga diurna, irritabilidade, estresse, né? E alterações emocionais também. O ciclo do sono. Falando do ciclo do sono, a gente tem a parte do sono não REM, onde a gente tem aquele movimento ocular não rápido, e a gente tem a parte REM também, que tem um movimento ocular mais rápido. No sono, a gente pode dividir esse sono em 5 partes. A parte da sonolência, a parte do sono leve, que você está de plantão, mas qualquer coisa que te chama, você acorda. Então, você está dormindo no hospital, mas ao mesmo tempo, o seu sono é leve. Porque você sabe que qualquer coisa que te chamarem, você tem que levantar e tem que estar bem atento para resolver qualquer emergência. Aí tem a parte também do sono moderado, né? E depois tem a parte do sono mais profundo. E depois disso tem a parte do sonho, né? Que nem a irmã falou, né? A gente chega numa certa hora que a gente praticamente apaga ali e nós estamos praticamente não só nessa parte, né? O tempo todo das mãos de Deus, mas nessa parte aí a gente está bem consciente, com sono bem aprofundado. E a recomendação diária para ter uma boa qualidade de sono é de 7 a 9 horas por dia, pelo menos. Os estágios do sono, né? Só lembrando que são cinco etapas, né? A sonolência, o leve, o moderado, o mais profundo e o sonho. A fase 1 é o sono leve, é um sono não REM. Né? Esse sono não é um sono reparador. Você está praticamente ali num cochilo. Aí o estágio 2, você está num sono leve, mas você começa a entrar num sono mais constante. Né? O barulho, a luz não te incomoda tanto. Na sequência, a gente já entra numa fase de sono profundo, né? Seguida do sono mais profundo, e só então, no estágio 5, que a gente vai ter o sono reparador, que é o sonho REM, que ali, realmente, nesse período, a gente está descansando. No restante, a gente está em período praticamente de adormecimento. Né? A gente não está sonhando ainda. Né? E o sono que a gente vai conseguir reparar bem, veja bem que essa fase 5, porque até então o nosso sono era um sono que, por mais que ele fosse profundo, ele não é um sono ainda tão reparador quando a gente tem nas outras fases. Como que a gente pode evitar, né, da nossa parte, os distúrbios do sono? Na hora de dormir, uma dica importante é manter os pés quentes, né? Porque quem consegue dormir com frio? Né? Por mais que o dia esteja quente, a gente precisa de alguma coisinha, pelo menos, para cobrir o pé ali, para a gente poder adormecer mais tranquilo. Porque a temperatura corpórea do pé é importante, porque é um lugar que é uma extremidade, um lugar que a gente acaba sentindo mais frio. Então, quando a gente tem um pé coberto, a gente tem aquela sensação de relaxamento, e com isso a gente consegue dormir melhor. Outro fator para a gente dormir melhor, evitar a luz. Sabe que você não consegue dormir bem, e você quer dormir 10 horas, 8 horas da noite você já começa. Desliga a televisão, desliga toda a luz da casa, fecha na medida do possível tudo, fecha a cortina e vai deixando a casa o mais apagada possível. Porque qualquer estímulo, celular, computador, televisão, tudo isso pode atrapalhar o sono do paciente que tem dificuldade para dormir. Outro fator importante que ajuda na nossa higiene do sono, atividade física. Fazer todo dia pelo menos uma caminhada de 15 a 20 minutos, porque o exercício físico ele tem como objetivo liberar hormônios, endorfina, serotonina, hormônios esses que causam sensação de bem-estar e de prazer. E chegando à noite, o estresse mental é menor. Isso também vai cooperar, né, para a gente poder dormir
melhor. Ah, mas eu tenho muito sono e preciso tirar um cochilo à tarde. Tudo bem, acorda cedo, faz as atividades, almoçou. O recomendado é tirar um cochilinho à tarde ali, até 30 minutos, no máximo, uma hora. Né? No máximo uma hora, porque senão começa a atrapalhar o seu sono da noite. Né? Dorme muito de dia, à noite vai ter dificuldade para dormir. Outra recomendação também para melhorar o sono é tomar um sol, fazer uma caminhada, né, porque isso vai estimular a produção de vitamina D, né, e vai estimular também nossos fatores de proteção e de defesa. Que nem eu já tinha citado, né, evitar TV, celular, filme à noite, né, e evitar também dieta muito calórica à noite, aquela dieta muito gordurosa de lanche, pizza, ou estimulantes que nem café, Coca-Cola. Tudo isso pode fazer a gente ter um estímulo maior e isso causa uma dificuldade maior para dormir. Né? Então, a dieta também antes de dormir é bem importante. Fazer uma dieta mais leve à noite, né? Com uma salada, bastante, não muito líquido, mas também ingerir líquido e uma dieta mais proteína. Isso tudo vai cooperar para um sono mais reparador também. Continuando, né, na parte de evitar esses distúrbios, a gente tem que lembrar que cada caso deve ser individualizado e tratado conforme as necessidades. A gente já citou no começo da palestra, tem paciente que tem problema hormonal, tem paciente que é obeso e tem problema de apneia, porque ronca muito, isso já tem uma obstrução. Tem paciente que está passando por uma fase de estresse psicológica, emocional, e também acaba tendo essas dificuldades. Portanto, cada caso é um caso e todo caso tem que ser individualizado e direcionado de acordo com o ritmo de vida e com a história clínica do paciente. Exemplo que eu citei agora, um paciente com uma apneia grave, né? Ele vai necessitar de um BiPAP para ele poder dormir melhor e não acordar asfixiado. Né? Isso a gente associa esse tratamento sempre à causa de base, relembrando que essa causa de base deve ser sempre individualizada. Uma coisa que gera mas muitas perguntas em consultório. Olha, eu não consigo dormir há muito tempo, preciso de alguma coisa para dormir. Quais os tipos de medicações que existem para o tratamento do paciente melhorar o sono? Existem muitas medicações, desde o antidepressivo, com uma amitriptilina, desde um relaxante muscular, um Dramin. Todas essas medicações ajudam, né, a induzir o sono noturno. Tem os benzodiazepínicos também, que é no caso de diazepam, Rivotril, medicações que eu não gosto de passar para paciente que tem problema de sono, porque é a medicação que o paciente refere depois, que ele tem a sensação de como se estivesse bêbado, e no outro dia essa medicação causa amnésia. A medicação que eu tenho mais prescrito no meu consultório para indutor do sono tem sido o Zolpidem, que é um paciente que faz um comprimido 2 horas antes de dormir, que ele é indutor do sono, ele induz ao sono mais REM, ao sono mais profundo, e o paciente acorda com uma sensação de bem-estar e prazer. Mesmo sendo uma medicação de uma ótima qualidade, eu não gosto de usar, né, de forma contínua. Eu gosto de usar mais em urgência, e o paciente vai fazendo uma higiene do sono, nós vamos tratando a causa básica, para com o tempo a gente também suspender o medicamento, né, para que o paciente não seja dependente de mais um fármaco, né? Porque chega uma certa idade, o paciente é hipertenso, é diabético, né? E tudo que é remédio pode causar alteração nessa fase de tratamento de outras doenças. Então, é sempre bom evitar remédio na medida do possível. Então, em fase mais crônica, mais de urgência, eu acabo fazendo o tratamento, depois eu procuro corrigir os fatores de base, para aos pouquinhos depois ir tirando esse medicamento e deixando o paciente o mais natural possível, com uma dieta adequada, atividade física, correção dos fatores de risco e dos fatores que estavam atrapalhando o sono, para que ele possa assim ter uma melhor qualidade de vida, né? Corrigindo esses distúrbios do sono. Exames. Quais os exames que a gente costuma pedir quando o paciente tem algum distúrbio do sono? Eu, na minha avaliação, eu já na minha avaliação diária, eu já procuro pedir sempre exame de imagem. Quais são os exames de imagem que eu costumo pedir? O paciente passa em consulta, ele tem queixa de insônia, dor de cabeça, eu costumo pedir exame de imagem, pelo menos uma tomografia,
em uma ressonância. Tem muitos casos que o paciente fala que apaga e depois volta. Muitas vezes eu posso pensar também em diagnóstico diferencial com quadro de epilepsia. Eu acabo pedindo também o eletroencefalograma para investigar a atividade de sono e vigília, e também faço pedido de uma polissonografia, porque esse exame é mais específico para detectar exatamente como que está o ciclo de sono e vigília do paciente. E, em cima dos resultados, a gente vai diagnosticando e tratando cada caso conforme as suas individualidades. O que eu queria trazer é algo mais básico, né? Eu não queria esgotar o tema, para depois a gente poder também discutir e abrir para perguntas. Acho que eu já falei um pouquinho, agora eu queria ouvir também as dúvidas e perguntas que vocês tiverem em relação a esse tema. Vou até desligar meu áudio agora, tá? Aí eu ativo quando tiver que responder. Doutor Diogo, tem uma pergunta aqui no chat. A pergunta é a seguinte: a Thaís que está perguntando, ela está dizendo que a filha dela de 2 anos tem obstrução de 70% da respiração e amígdalas muito grandes e aguarda diminuição desses ou possível cirurgia aos 4 anos, né? Ela nunca teve um sono contínuo, mesmo com preparação. Para o momento do sono, acordo de 1 a 3 vezes durante a madrugada. Ela pode usar o aparelho para respiração que o senhor citou? Se o senhor estiver respondendo, o seu áudio está fechado. Desculpa. O BiPAP é um aparelho que ele é uma máscara que fica introduzida na boca, no nariz e pegando até uma certa parte do olho. Como ela é uma criança muito pequena, isso pode causar uma sensação de asfixia nela, porque ela vai presa no rosto, né? Então, como uma criança muito pequena, geralmente a gente não indica BiPAP, devido a criança sentir uma relação de asfixia e de sufocamento. Isso pode até causar asfixia pior na criança. E esses casos geralmente são operados pelo otorrino, que ele acompanha para ver se a amígdala vai ter essa continuidade de hipertrofia ou não. E se tiver muito hipertrofiada e tiver obstruindo o sono, tem uma idade mínima de 3 a 4 anos que eles indicam a cirurgia para essa correção. Então, eles vão observando para ver se a amígdala vai regredir ou não. Muitos casos não regridem e acabam evoluindo para a cirurgia mesmo. Na cirurgia, quem faz mesmo é o otorrino, para retirada das amígdalas, né? Uhum. Thaís, como a pergunta foi sua, minha irmã, abra seu microfone, a Deli também tem uma pergunta aí, faça outra diretamente para o doutor Diogo, querida. Sim, obrigada por responder, doutor. Ela está tendo um acompanhamento mesmo e é nesse processo do aguardo. Se tivesse alguma outra forma, né, seria bom, mas é o aguardar mesmo. E a minha outra pergunta é assim, quem tem sono intenso ao dirigir? Pode ter dormido antes, pode não ter se alimentado com comidas pesadas, mas ao dirigir tem sono intenso. É um problema neurológico, pode ser? Pode ser também, né? E assim, se um paciente meu chega com uma queixa de ter um sono excessivo quando está dirigindo, eu falo para não dirigir. E se ele pedir relatório para tirar carta, eu não faço. Porque ele está colocando a vida dele e de mais alguém em risco, né? É muito perigoso. Eu pediria exames e se ele tivesse esse tipo de queixa, de qualquer dificuldade para dirigir, eu não liberaria e não faria relatório para liberá-lo. Porque isso não é normal. Tá certo, obrigada, doutor. Gente, Tá certo. Então, a orientação é procurar o neurologista mesmo, né? procurar neurologista para ver se ele não tem aquele problema que a gente tinha comentado. De repente, um caso de uma narcolepsia leve. Que ele, de repente, ele tem uma sonolência Certo. inexplicável ou uma crise convulsiva de ausência. Isso pode acontecer também e tem tratamento. Ah, ótimo. Obrigada, doutor. Imagina. Deli, você não quer fazer sua pergunta, irmã?
É o seguinte, e quem tem muito sono, pode ser alguns distúrbios hormonais, eu entendo, pode ser também questões da tireoide, ou porque não teve um sono reparador, doutor? Esse excesso de sono pode ser por problemas metabólicos, né? No caso, a tireoide, mas como pode ser por déficit hormonal da menopausa, né? Isso tudo pode afetar principalmente a mulher nesse período aí de diminuição de hormônios, né? E ela tem toda essa alteração do ciclo menstrual, toda essa irregularidade, e a tireoide também, o metabolismo da tireoide pode ficar mais lento, né? E isso também tem tratamento, né? Com uma medicação que pode corrigir a tireoide e o paciente ter uma melhora desse metabolismo, porque com certeza o metabolismo mais lento vai deixando o paciente mais lentificado. E além disso, o paciente que muitas vezes não tem uma disciplina, né? Fala, olha, eu dormi mal, mas assisti o filme até meia-noite, né? E aí no outro dia precisa acordar às 6, aí fica difícil. Aí vai ter sono de manhã mesmo. Mas eu, quando tenho muito sono de manhã, eu já tomo um cafezão e vou para a batalha. Legal, obrigada. Doutor Diogo, eu queria lhe perguntar uma coisa sobre a fase 5, que o senhor falou do sonho, que é a fase, o REM, que é quando a gente tem o sono reparador, né? Então, baseado no que o senhor falou, independente de nós lembrarmos, todas as noites nós sonhamos? Não dá para dizer que todos nós sonhamos. Tem paciente que tem a sensação de passar a noite inteira em claro. Então, ele não chega a ter essa fase 5. Então, ele fala, olha, eu deitei a noite toda, acordei como se não tivesse dormido. Então, você sabe que ele não conseguiu ter um sono mais adequado, um sono mais reparador. Certo. Ele chega na fase 3, 4, mas não consegue entrar naquela fase de sonho, né, de praticamente ter sonhos. Às vezes você não lembra do que você sonhou. Eu, pelo menos, não lembro da maioria dos sonhos, eu não lembro. Mas, assim, ele sabe que ele sonhou alguma coisa. Ele sabe que ele sonhou. Esses pacientes, não, ele fala, eu tive a sensação que eu não preguei o olho à noite. É isso que ele me descreve quando ele passa no consultório. E como eu não consegui dormir à noite, eu passo o dia irritado, eu passo o dia querendo dormir, eu passo o dia com sono, eu não consigo me concentrar no trabalho, e isso automaticamente está interferindo na qualidade de vida, né? Tanto Sim. profissional como pessoal. Certo. Então, dá para a gente entender assim que cada uma dessas fases nós vamos perdendo um pouco mais a nossa questão da consciência quando chega na parte do sonho, a gente está muito, muito desligado mesmo, aí o inconsciente é que entra em ação, por isso nós temos os sonhos. Porque às vezes nós também temos sonhos e são sonhos tão intensos que parece que a gente viveu aquilo e acorda agitado ou triste ou alguma coisa, porque parece que o sonho estava, a gente estava lá correndo e não estava, era uma imaginação, né? Isso também acaba, às vezes, atrapalhando o dia da gente, né? Dependendo do sonho que nós tivemos. Com certeza. Sempre lembrando que a mente, né, é o centro da batalha espiritual, né? A gente muitas vezes não pode impedir o que jogam na nossa mente. Mas nós temos armas, né, da palavra de Deus para praticamente nos defender, né? Que é a Bíblia e a oração. A gente não pode impedir que joguem um sonho ruim na nossa cabeça, mas a gente pode orar e ler a Bíblia para que aquilo não afete nossa vida. Sim. Ok. Esses remédios que o senhor falou, eles, os indutores do sono, todos eles causam dependência, não é, doutor? Todo remédio causa dependência. E outra coisa que causa também é o seguinte, o paciente, ele toma o remédio e ele fica ótimo. No primeiro mês, no segundo mês, aí ele volta em 90 dias e fala, olha, aquelas 10 miligramas que era muito boa no primeiro mês, no segundo mês passaram a ser boa e agora está mais ou menos. Eu quero aumentar a dose. Isso causa uma dependência, né? Isso todo cada remédio vez maior. causa. Cada vez maior. É por isso que eu gosto de usar um período, corrigir os fatores, né, que estão atrapalhando o sono do paciente, para aos pouquinhos tentar tirar o remédio. É porque parece que o indutor do sono parece que ele é um facilitador. Então, assim, eu não preciso, de repente, fazer todo aquele exercício que o senhor falou anteriormente, né? Sim.
Sim, Então, eu vou tomar um remédio que aí já resolve o problema, mas tem essa parte da dependência que vai ser ruim para a pessoa, né? exatamente. E ela também não vai ter uma disciplina, né? Que é fundamental para quem precisa descansar. Sim. Muito obrigada, viu? Imagina. Paula, Irmãos, gostaria de fazer podem uma perguntar à pergunta. vontade. Fique à vontade, Marlene. Estou vendo uma pergunta aqui. Qual o tempo ideal de sono? De 7 a 9 horas. O ideal mesmo, 8 horas pelo menos de sono diário. A pergunta da Thaís. Thaís Petró. Pode, está aberto, pode Tá perguntar. aberto. O senhor acabou de falar que o bom do sono é de 7 a 8, mas essas 7 a 8 horas tem que ser desse sono reparador ou seguindo todas essas 5 etapas aqui? De preferência do sono REM, do sono reparador. Porque a gente deita, se não tiver barulho, luz e nada incomodando, praticamente 30, 40 minutos você já está aprofundando o sono. Em 1 hora, mais ou menos, você deve estar quase atingindo o sono REM. Em cima disso, pelo menos mais 6 a 7 horas de sono REM são adequados para ter um bom descanso. Se você não conseguir pelo menos 7 horas de um sono REM, provavelmente seu dia talvez seja um pouquinho dificultoso. Aí fica que nem meu filho de manhã quando acorda para ir na escola, né? Aí não quer levantar da cama, não quer tomar banho, não quer escovar dente. Sempre acontece quando ele dorme tarde, né? Por isso que já cedinho, quando tem aula no outro dia, eu já coloco para dormir. Acordar bem no outro dia. Eu queria fazer uma pergunta também, doutor. Claro. No meu caso, eu tenho pouco sono. Há muitos anos que eu tenho pouco sono. Então, eu vou ficando ansiosa porque o sono não chega. Por mais... Eu já tentei muito essa higiene do sono, eu não tenho nada no quarto que me disperse, não tenho relógio, não tenho televisão, não tenho nada. Eu vou para o quarto só quando eu já estou com sono, mas isso é muito difícil. Daí, o que acontece? Vai chegando a ansiedade, porque você não está dormindo. Assim, é como se fosse um medo. Poxa, eu não vou dormir. Muitas vezes eu fico esperando para o sono chegar, e aí eu estou olhando no relógio e eu vejo que dá meia-noite, que dá 1 hora, que dá 2 horas, e eu não estou com nenhum sono. Então, eu tenho que lançar a mão do recurso, eu uso o Zolpidem, logicamente acompanhado pelo cardiologista e também pela endocrinologista. Mas, então, assim, essa parte da ansiedade, na verdade, assim, entre parênteses, eu poderia dizer, o medo de não dormir acaba afugentando mais o sono ainda, né? Sim. E depois que eu entrei na menopausa, aí piorou muito, né? Porque eu já tinha isso enquanto na mocidade por conta do trabalho, do estresse do trabalho. Quando eu deixei de trabalhar, logo depois eu entrei na menopausa. Então, a coisa continuou ruim. Né? Então, pelo visto, você já tem uma personalidade um pouco mais ansiosa, né? Isso não é só pelo sono, né? Você já tinha esse perfil, né, de ansiedade. E essa ansiedade acaba gerando uma certa angústia, né? E com essa angústia, isso acaba também afetando a qualidade do seu sono. O que pode te ajudar é tentar fazer alguma atividade física durante o dia, uma caminhada, tomar sol, e durante a noite o que a gente conversou, apagar a luz mais cedo, evitar barulho, ler alguma coisinha, que às vezes a leitura acaba causando um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de conforto, toma um banho para dar uma relaxada, dá uma lida em alguma coisinha que a senhora se interessa, e assim vai melhorar a qualidade do seu sono. Aí, aos pouquinhos, tentar tirar o Zolpidem, né? E teria, assim, um horário que a gente deveria, por exemplo, de parar, porque por esse motivo de eu não ter sono,
acaba que eu vou ficando, né? Aí eu vou Sim, dormir uma hora, vou dormir uma hora da manhã. No dia seguinte, eu não tenho problema. Eu não tenho sono durante o dia, sabe? Nem essa... Mesmo agora na pandemia, ficando em casa, eu moro só. Não tenho outras pessoas. Mesmo ficando em casa, eu não tenho, assim, vontade de deitar, né? Dormir depois sim. do almoço. Não, isso eu também não tenho. Eu não tenho sono de noite, mas também não tenho de dia. Não Tá. tenho de dia. Mas, assim, seria interessante uma hora falar, não, agora você determinar uma hora para você parar tudo. Então, você não vai fazer mais nada. Vamos supor, meia-noite, seu limite. Meia-noite, você para. A minha sugestão seria parar bem antes de meia-noite. Pelo menos 8h30, 9 horas da noite, parar tudo, deixar a casa bem apagada, sem barulho, sem luz, depois que já jantou, uma dieta mais leve, ler alguma coisinha, tomar um banho para dar uma relaxada, ler alguma coisa, isso já vai te dando uma relaxada e assim você já consegue dormir bem. Tá certo. É o que pelo menos eu tenho feito, né? Sempre eu tenho feito isso, desligar tudo em casa mais cedo, colocar os meninos para dormir. Mas aí, no caso, eu poderia dizer, o senhor é jovem, né? Então, o senhor vai levantar cedo para ir trabalhar. No caso, vamos supor, eu vou dormir 8, 9 horas, por exemplo, de madrugada. Quando for 1 hora, 2 horas, eu já acordei, eu já dormi o que eu tinha que dormir, né? Então, é aquela velha história, você vai arrumar armário depois de madrugada, né? Porque não tem o que fazer. Esse também, bom, faz parte da ansiedade, né? Exatamente. Faz parte da ansiedade. Você vai dormir... Eu fico desesperada se falar para mim que eu tenho que dormir 9 horas da noite, sabe? Então, tranquila, faz o seu ritmo, mas sem se estressar se vai dormir ou não, né? Sem essa ansiedade, sem essa preocupação, né? Obrigada. Imagina. Posso contar uma experiência para vocês? Fala, Imaculada. É o seguinte, eu tomo Zopidem, doutor. A metade, são 10 mg, né? E o médico passou, mas eu só tomo a metade, mas eu tomo todo dia. O senhor acha que isso vai me criar dependência? Todo medicamento, de certa forma, cria uma dependência, né? Daqui a pouco a dose de 5 talvez não seja mais suficiente para dormir. Então, minha recomendação é assim, tomar Zopidem, né? Paciente que já tem uma insônia crônica, que dorme mal, mas com o tempo corrigir, né, os fatores que levam ao distúrbio do sono, procurar tomar um sol, fazer uma atividade física e ter alguns cuidados no período noturno. Evitar muita luz, muito barulho, uma dieta muito copiosa, tem que evitar estimulante que nem café à noite. E assim isso vai facilitar a higiene do teu sono. E aos pouquinhos você vai dependendo menos do remédio. Você vai dormindo mais por conta, com uma disciplina, né? Com uma rotina. Isso é fundamental, obrigada. Rotina. Nada. Tá bom, obrigada. O sono, geralmente, os homens precisam dormir menos que as mulheres. Isso é verdade ou é mito? Não necessariamente. Não quer dizer que homem e mulher têm que dormir mais ou menos. É mais ou menos o mesmo horário, né? Indicado de 7 a 9 horas por dia. Pelo menos 8 horas, né? Que seria o mais adequado, né? Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu fiz aqui em casa, nessa pandemia. Eu já tenho 70 anos e eu ia muito no SESC. Eu ia de manhã, passava a manhã inteira no SESC. E à tarde eu saía passear com as amigas, ia para cinema, caminhar em shopping. Então, eu não parava o dia inteiro em casa. Eu só chegava para comer e saía bater perna. Daí veio a pandemia, crau. Mas eu fiz o seguinte, além de... Eu tenho um reloginho aqui, ó, que marca os horários de dormir. Há muito tempo que eu não dormia mais do que 4 horas. Hoje deu 5 horas e 40 minutos de sono profundo. Certo? Eu dormi 9 horas essa noite e o sono leve deu 3 e pouco, mas tudo bem. Então, dormi 9 horas, para mim está ótimo. E nessa pandemia, por causa de não poder sair, eu achando falta dos exercícios, eu tenho um espaldar aqui, que eu faço o pé, né?
fazer caminhada, assim. Esse também não estava bom. Descer 9 andares também e subir 9 andares também não estava bom. Daí eu comprei uma esteira, daí eu faço 20 minutos de esteira e comprei uma bicicleta, que eu faço, tipo, 7 horas da noite, eu faço 20 a 30 minutos de bicicleta. E só tomo vitaminas e vou dormir tranquila. Tranquila nesse ponto que eu tenho, né? Que para mim, eu vou deitar tipo 10h30, 11 horas, e até 1h da manhã eu já estou dormindo. Certo? Tá. Assisto a minha TV e vou embora. E não tomo mais nada. Graças a Deus por isso. Não sei se é por causa dos exercícios que eu me disciplinei aqui dentro de casa, e meus filhos falam, mãe, mas para que, mãe, uma esteira? Eu falei assim, porque eu quero andar. Eu não posso sair e andar na rua. E eu moro bem no centro de Campinas, né? Então, eles falam assim, mãe, você vai andar na rua? Tá cheio de mendigo aí nessa rua, estão tudo passando vírus. Você acha que eles não têm vírus? Daí é uma brigaiada do caramba, né? Mas Deus é onipresente, Deus, você tem que procurar realmente, você tem que orar quantas vezes forem necessárias, em paz me deito, em paz eu durmo, porque só tu, Senhor, pode me guardar. E é por aí, viu, gente? Não é fácil. Em relação à sua rotina, eu acho uma rotina interessante, né, de fazer atividade física. Eu só evitaria de fazer atividade física à noite, porque isso acaba gerando, para quem tem dificuldade de dormir, fazer atividade física à noite acaba te deixando muito desperta. Então, eu sugiro fazer atividade física no período da manhã ou no período da tarde, porque se fizer à noite, você vai ficar muito ligadona e com dificuldade para dormir. Legal, eu vou pensar nisso, mudar a bicicleta. Sim. É só um horário mesmo que você vai ver que a sua higiene do sono vai ficar bem melhor. Obrigada, doutor. Imagina. Doutor, dentro do que... sou eu, Lucélia. Oi, Neuza. Dentro do que o senhor colocou, eu tive uma depressão muito grave no passado, e daí eu tive que tomar o antidepressivo, e a psiquiatra, na época, ela falou assim, olha, para dormir, se tiver um pouco difícil, usa o Fenergan, que é um antialérgico, né? Ela falou, você toma meio comprimidinho de Fenergan à noite, que vai te ajudar a dormir. Graças a Deus, eu não fiquei dependente dos remédios. Mas, assim... Chega para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Isso que o senhor está colocando sobre o tempo de sono é muito bom. Aí, sobre a ansiedade, uma coisa que eu aprendi, assim, quando eu perco o sono, perdi o sono, atrapalhou, alguma coisa interferiu, e na hora que era para eu estar dormindo, eu não estou conseguindo dormir. Aí eu procuro ficar calma, né? Não acontece toda noite, então, eventualmente, acontece. Aí eu procuro não ficar desesperada, né? A tal da ansiedade. Exatamente. Mas assim, eu preciso também de 8 horas de sono. Eu durmo direto 8. Aí eu acordo. Se eu dormir 9, é melhor para mim. Mas 8 é suficiente. Mas o senhor falou, assim, eu queria tirar essa dúvida. Igual a Neuza colocou, ou igual a Malu colocou. Há pessoas, dependendo do corpo da pessoa, que precisam de menos horas, que com 4 horas elas vão ficar bem, que com 6 horas de sono vão ficar bem, ou isso já é disfunção orgânica? Já é uma disfunção do sono, né? Porque a gente tem claro, tem paciente que precisa dormir 7, tem paciente que precisa dormir 9, e tem gente que fala que com 6 horas tá bem. Mas isso é uma disfunção do sono, sim, de não conseguir dormir bem. Não entra aqui, não. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Por favor. Doutor, sou fisioterapeuta, eu trabalho com idosos e eles têm demência e o sono é bem comprometido, né? E os filhos que cuidam dos pais que estão nessa condição, eles também acordam à noite e fica
e perde o sono também, junto com os pais, né, por estar nessa condição. E durante o dia eles ficam irritados, né? Então, não tem mais tanta paciência como deveria, porque também passou uma noite difícil com o pai. Às vezes a medicação que esse pai ou essa mãe toma não é assim bem ajustada e não tem uma noite de sono, né? É bem complicado. E parece que também, junto com a demência, o medicamento também não faz tanto efeito como deveria, né? Essa é a minha impressão. Eu gostaria de uma opinião assim, o que eu poderia dar de conselho para esses filhos, o que eles poderiam fazer, porque eles também não podem também estar ajudando com a medicação, porque eles precisam estar em alerta para ajudar seus pais quando precisa. Às vezes, à noite, um pai, né, acontece alguma coisa, também precisa estar em alerta, e também precisa ter uma noite de sono. O que eu poderia dar de dica assim, para eles, para ajudar? Bom, eu vou passar um caso similar que eu atendo muito no consultório. Paciente na faixa etária de 80 anos, começa com um quadro de demência de Alzheimer, começa a ficar agitado, confuso, começa a ligar fogão, né, e só ligar o gás, começa a ter algumas atitudes assim de regressão mesmo, né? Ou não dorme. O que tem que ser feito pela família é, quando passar na consulta, relatar todas as intercorrências. O problema é a agitação. O problema é ele não dorme. Porque tem medicações que nem a risperidona, por exemplo, que é um ótimo medicamento para corrigir esse tipo de distúrbio. O paciente faz a risperidona, às vezes de manhã, ou às vezes só à noite, e ele consegue ter um basal muito bom, né? E isso facilita tanto para o paciente, como para o cuidador, como para o familiar. Porque se o paciente tem uma noite agitada, confusa, ele vai acabar com quem está cuidando e com a família também, né? Porque, teoricamente, no outro dia, ele dorme um pouquinho e está bem, mas o familiar tem uma rotina, né? Às vezes de trabalho, de estudo, e isso vai afetar diretamente a rotina deles. Então, quando eles estiverem em casa, anota todas as intercorrências. Olha, tá horário, não dorme, não come, tá agitado, tá confuso, tá fazendo tal e tal coisa. E levar quando estiver retornando com o médico, levar todos os problemas para poder fazer os ajustes, porque muitas vezes isso não é passado na consulta. Às vezes você nem sabe que isso está acontecendo, porque às vezes quem cuida é um cuidador e o parente que o filho ou a filha que traz na consulta. E ele não sabe te dizer isso. Entendi. Ok, obrigada. Nada. Imaculada, você tinha uma pergunta, já foi respondida? Eu estava falando do tempo do sono, né? O que eu queria conversar com o doutor era isso, é que eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir 7, 9 horas por noite. Mas eu já tenho um esquema que eu vou dormir em volta de 11, 11h30, eu vou dormir. Mas eu acordo com a minha filha, assim, tipo 10 para 5 da manhã. Eu faço atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes por semana eu faço, e eu não consigo dormir à tarde, eu não gosto de dormir à tarde, eu não consigo. Mas na hora que eu vou para a cama, por volta de 11h30, eu vou e deito e durmo. Eu gosto de dormir no escuro, como ele falou aí. O que eu quero saber, assim, é que no dia seguinte, eu dormindo mesmo essas 5 horas, eu durmo 5 horas por noite. No dia seguinte não me incomoda em nada, entendeu? Eu não passo o dia mal porque eu dormi pouco. Eu não consigo. E uma outra coisa de sonho que ele comentou, a questão de sonho é isso, é exatamente isso. Tem dias que eu sonho e eu consigo acordar com o sonho todo na minha mente. Eu lembro de tudo. Outros dias não, outras noites não. Mas eu não sou uma pessoa que sente insônia. Eu nunca tomei nada para dormir até agora. Graças a Deus, nunca tomei nada para dormir, nenhum comprimido que fosse. E não durmo muito tarde. Depois da meia-noite, 1h da manhã, não. Eu durmo até 11, 11h30, eu estou indo para a cama dormir. E o que eu quero dizer é isso, eu durmo 5 horas e me faz bem. Para mim, eu não sei se está certo, ou se eu falto poucas horas, se eu falto horas aí, porque de 7 a 9 horas eu estou bem longe, né? Estou dormindo só 5 horas. Existe um ideal, existe uma disfunção orgânica que o organismo acaba se adaptando, né?
teve época da minha vida que eu dormia 3, 4 horas por noite e achava aquilo normal. Só que chegou uma fase que o corpo fala, né? E depois que eu passei por uma fase mais tranquila, eu praticamente consegui equilibrar isso aí. Mas isso é um certo distúrbio de sono, sim, né? Porque pelo menos dormir 6, 7 horas é um período que a gente vai conseguir ter um sono reparador adequado. E muitas vezes o paciente está acostumado a dormir pouco, isso não afeta a atividade dele, que também não me afetava, mas a médio e longo prazo ele pode ter alguma disfunção de sono. Doutor, Oi. por favor, a minha mãe, ela tem 80 anos e ela mora sozinha na casa dela, mora sozinha e à noite ela vai dormir por volta de toda noite, 1h, 1h30 da manhã. E ela acorda por volta de 5h30, 6 horas, ela está de pé. E ela diz que durante o dia, às vezes, ela tira alguns cochilos. O senhor acha que nós, como os filhos, deveriam pedir ao médico uma medicação para que ela pudesse dormir a noite toda? Ela diz que ela não tem sono, que ela vai dormir tarde mesmo, e às vezes, ainda nesse tarde, ela ainda acorda no meio da madrugada, segundo ela, e acorda bem cedo. Antes das 7, ela já está de pé. O senhor acha que deveria entrar com algum tipo de medicação para que ela pudesse dormir a noite toda? O ideal nesse caso, assim, ela passar em consulta para o médico geriatra, né, ou clínico, ou neuro, ver todo histórico dela, né, histórico de doença, histórico familiar, antecedentes, para em cima da rotina dela e da vida dela, ele traçar uma programação. Pelo que eu vejo que você me descreveu, ela não tem muita disciplina, porque ela dorme bem tarde, né, dorme pouco e tira um cochilinho bom à tarde. Então, o que ela não dormia à noite, ela acaba compensando à tarde, né? Então, isso aí é um pouquinho de rotina, que às vezes ela corrigindo a rotina dela de dormir mais cedo e acordar mesmo cedo, talvez ela não durma tanto à tarde. Mas é importante também passar no geriatra, né? Para ver se não tem mais nenhuma disfunção de ordem metabólica, né? De ordem endocrinológica. Porque se tiver, aí tem que fazer correção. Ok, obrigada. Nada. Bom, acho que o senhor esgotou, né, todas as dúvidas que as irmãs tinham aqui conosco. Eu gostaria muito que o senhor virasse a câmera para nós vermos teu rostinho de novo, doutor Diogo, e, assim, agradecer imensamente esse tempo precioso que o senhor reservou, né, para nós nessa manhã. Foi muito bom te conhecer. Agradeço a Deus pela Denise, né, que a Denise recordou do seu nome, ela que nos recomendou, a Denise Ramires, né? Ficamos muito felizes, o senhor com certeza trouxe conhecimentos para nós que nós não tínhamos, né? E ajudou muitas que tinham algumas dúvidas também. Que o Senhor abençoe sua vida, Amém. né? O Senhor como médico, que Ele use suas mãos sempre para fazer Amém. o bem a seus pacientes, né? E proteja a sua família também. Foi muito bom conhecê-lo nessa manhã, né? Prazer. Estamos tão pertinho, mesmo estando quilômetros de distância, né? É verdade. Muito obrigada por tudo que o senhor pôde trazer ao nosso grupo nessa manhã. O correio vai levar um cartãozinho para o senhor aí, não sei que dia vai chegar, mas vai chegar. Tranquilo. E é em nome de todos nós aqui, no nome da nossa sinodal, que chega esse cartãozinho. Depois o senhor me avisa, tá bom? Tá bom, aviso sim, Paulo. Ok. Sim. Bom dia a todos. Primeiro eu quero pedir desculpa por manter o vídeo fechado. Eu estou num espaço que poderia atrapalhar, né? A maioria aí não me conhece.